Bom dia, salve Maria. Salve Maria. Feliz quinta-feira, dia da oração. Hoje a igreja veste de vermelho, dia de São Justino Mártir. Dia 1º de junho, iniciando o mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Bora rezar para começar? Deus, nome da Santa Cruz, livrai Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Bora. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aí está escrito: vai, a tua fé te curou, né? E aqui está: a sua fé te salvou. Ou seja, quando Jesus cura, Jesus também salva, né? Não é só físico, né? Tudo, né? Na salvação. Quando Jesus cura, Jesus salva a pessoa inteira. Então hoje a primeira leitura também é tirada do Eclesiástico, capítulo 42, versículo 15 a 26, Salmos 32 ou 33, a palavra do Senhor criou o céu. O Evangelho então de Marcos, também essa passagem também está no Evangelho de São Mateus e de São Lucas. Inclusive São Mateus vai dizer que são 2 cegos, né? Lucas vai dizer que é um também. Aí eu vou colocando, né? Jesus: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Jesus fala para você e fala para mim. No versículo 49, Jesus te chama. E no versículo 51, Jesus fala: que queres que eu te faça? Engraçado, não era óbvio? Ele só queria ver, né? Aí Jesus faz essa pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Aí ele responde, no versículo 51, Mestre, que eu veja. E Jesus pergunta para você e para mim hoje: o que queres que eu faça? No caso aqui, o cego queria ver, né? No meu caso, no seu caso, pode ser qualquer outra coisa. Inclusive ver também, né? Que a gente enxerga fisicamente, mas a gente não se enxerga espiritualmente a partir daquilo que a gente vive. Em momentos que a gente não consegue enxergar nada. Eu não sei você, mas tem momentos que a gente fica cego, né, Júlia? A gente não consegue ver. Por isso a gente precisa da luz que Jesus dá para poder caminhar em meio às trevas. E à medida que a gente se deixa abater pela tristeza, pelos problemas, a gente nem consegue falar com Deus. Não. Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? Mas eu não consigo responder, muitas vezes. Isso. E aí é preciso fazer que nem o cego, né? Jesus, filho de Davi, é preciso antes reconhecer quão grande é o Senhor. E muitas das vezes é gritar mesmo. Sim, aí você grita uma vez, porque tá assim: somos os únicos seres capazes de conhecer Jesus. Está dizendo aqui no catecismo, eu separei, número 556, no parágrafo 6, o homem, falando sobre o homem. A imagem de Deus, 356.
De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Ele é a única criatura na terra que Deus quis por si mesmo. Só ele é chamado a compartilhar, pelo conhecimento e pelo amor, a vida de Deus. Foi para este fim que o homem foi criado. E aí reside a razão fundamental de sua dignidade. E aí continua, né? Por ser imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Por ser imagem de Deus, você, eu, Ana Júlia, tem dignidade de pessoa. Não é apenas alguma coisa, mas alguém que é capaz de conhecer, de possuir, de doar livremente entre comunhão com outras pessoas. Então nós somos criados à imagem de Deus, mas e o homem é capaz. Eu acho incrível, eu acho muito bonita essa forma que o catecismo fala, né? O homem é capaz de conhecer a Deus e amar a Deus. E foi para isso que nós fomos feitos. Por amor, para amar e servir a Deus. Fomos criados por amor e para amar a Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Simples assim. Precisamos nos colocar sob os cuidados desse mestre que é Jesus. Porque como a irmã Maria Raquel foi dizendo, né? E o Frei também foi falando, né, meu Deus? A respeito de reconhecer quem é Jesus. Porque o cego aqui, ele reconheceu primeiro quem era Jesus. Quando ele gritou, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é que nem o Frei falava, a oração dele não foi uma oração de murmuração. Ele gritou, mas não foi tipo assim, não foi um grito de raiva. Ele gritou para ouvir, para Jesus ouvir. Foi um ouvir, grito de socorro mesmo. A multidão comprimia, era muita gente, a multidão, né? queria calar ele. Queria calar, inclusive mandaram ele calar várias a boca, vezes. Né? Mandou ele calar a boca. Porque ele estava importunando. Tava passando vergonha. Né? E aqui a gente pode colocar aqui para nós. Quantas vezes a gente grita por Jesus? Mas da forma errada. E olhando por outro lado também, quantas vezes a gente grita por Jesus e às vezes as pessoas querem nos calar. Ou as situações, a tristeza, o nosso principal inimigo, que é o inimigo de Deus, que é o diabo. Ele quer nos calar. Como assim? Quando a gente está passando por alguma situação, alguma dificuldade, assim como esse cego aqui, e aí o inimigo quer nos calar falando assim, vai adiantar mesmo? Não, para que você reza tanto? Para que você vai à missa? Por que você reza o rosário? Você não vê que não melhora nada? Parece que até ficou pior. Aí humanamente realmente ficou pior mesmo. A gente olha em algumas situações, eu não sei você, mas às vezes eu fico assim, eu olho para a situação e parece que eu vejo que as coisas parecem estar piorando. Parece que não muda. Mas a gente vê que é o inimigo fazendo distorcer as coisas. Mas a gente tem que ser como esse cego aqui, ó. Ele não enxergava, mas como diz o Frei, ele ouvia muito bem, né? Ele ouviu. Ele já tinha ouvido falar em Jesus. E quando ele escutou ali a multidão falando, ele falou, vou ter que gritar. Porque se ele não gritasse, ele não ia ser escutado. E às vezes nós temos que gritar, mas não com desespero, né, Ana Júlia? Não com revolta. E nem com raiva, né? Mas gritar mesmo, pedir socorro para aquele que pode nos socorrer. Quem pode nos socorrer? Jesus, né? Mas e antes é preciso reconhecer que Jesus é o mestre. E ele fez isso muito bem. Ele reconheceu o poder que Jesus tem como Deus. E aí Jesus fala isso. O que queres que eu te faça, né? Parece meio, né? Parece meio óbvio, né? A gente fala assim, mas por que Jesus perguntou para ele, né? Sendo que ele estava cego. Mas às vezes ele poderia pedir outra coisa, né? Ou ele poderia não, tipo assim, ele tá no meio do caminho, jogar de Jesus. E ele não precisava ter ido ao encontro de Jesus, supondo, né? Jesus poderia ter vindo a ele, perguntado o que ele fizesse, mas ele podia falar assim, nada. Não quero nada, ou pedir outra ficar coisa. aqui. Ele era mendigo, né? Ele poderia ter pedido Mas ele poderia ter pedido alguma coisa, né? Mas ele pediu o principal, né? A que cura. Era ver Jesus. Era a cura, né? Era ver e ao mesmo tempo ver Jesus, né? E às vezes a gente pede tanta coisa para Deus e não pede o principal, que é ver Jesus. A gente às vezes não consegue ver Jesus em meio à dificuldade que a gente está vivendo, em meio às tempestades. Porque a gente olha para a tempestade e a gente esquece de olhar para o principal. Tirar os olhos do problema e louvar a Deus, que foi o que esse homem fez. Ele reconheceu Jesus.
deixar-nos instruir, ouvir a palavra de Deus. E eu falei, né? Precisamos colocar-nos aos cuidados do Mestre, que é Jesus. Deixar-nos instruir e ouvir a palavra, porque a palavra chega, a fé chega através do ouvido, quando a gente escuta. Não, não precisamos entender, mas precisamos acreditar e precisamos enxergar. Não precisamos entender, mas é preciso acreditar. E confiar. E aí enxergar Jesus. E é preciso muitas vezes a gente gritar. Em meio, aqui em meio, aonde estivermos, porque tem vezes que nós vamos ser repreendidos, as pessoas vão querer que nós nos calemos, as situações vai fazer a gente sentir que tem que calar, não. Nós temos que aí gritar ainda mais, gritar muito alto, gritar alto, mas gritar alto para que Jesus nos escuta. Não que Jesus é surdo, ele escuta, mas nós precisamos fazer esse exercício, né, Ana Júlia? De gritar. Porque ele não invade. Ele não invade, por isso ele pergunta, né? O que queres que eu te faça? Porque poderia ser outra coisa, igual eu estava falando, ele é mendigo, ele poderia querer outra coisa de Jesus, né? Ele queria a cura, né? Ele queria Mas ver. Ele poderia Querer dinheiro, outra coisa. E às vezes a gente vai até Jesus e a gente pede outra coisa. Ou simplesmente não querer nada. Né? A gente pede dinheiro, pede trabalho, pede status, pede, Senhor, eu preciso disso, mas a gente esquece de pedir para Jesus o principal, que é ver Jesus. A fé, né? É, o dom da fé. O dom da fé. Esse homem aqui mostrou isso para nós, né? E o que era estar, como ele estava, por exemplo, o que é estar no meio do caminho? Foi se entregar ao desânimo. Isso, já foi escrevendo aqui. Não tinha o que fazer. Sentado à beira do caminho, quando a gente está desanimado. Ele estava à margem. E a fé entra pelos ouvidos. Ele foi escutando, ele conhecia, ele já sabia, ele já tinha visto falar em Jesus, mas quando ele percebeu que Jesus estava perto dele, começou a gritar. Porque ele não via, ele sabia que direção estava Jesus, então ele começou a gritar. E o interessante foi que Jesus foi até ele, né? Mandou chamar ele, ainda disse coragem. O pessoal falou, coragem. Porque às vezes a gente não tem coragem, né, Júlia? Às vezes nos falta coragem. Aí eu escrevi aqui, né? Tem o Salmos 33, que diz, eu não sei qual o versículo, né? Mas depois pode procurar, 33, em algumas traduções, 34. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aí mas a Ana Júlia ria, né? Porque tem uns erros de leitura dos Salmos que alguém leu assim. Infelizmente, esse gritou e foi ouvido. Infelizmente, gritou a Deus e foi ouvido. Mas aqui a gente fala, né? Infelizmente, a gente pode dizer, né? Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E esse infeliz hoje pode ser eu e pode ser você. E Deus está te escutando. Meu irmão, minha irmã, às vezes parece que não, viu? Às vezes parece que Jesus não nos escuta, mas isso é só aparência. É só o inimigo querendo calar nossa boca. Querendo fazer que a gente desanime, que a gente fique desanimado. Que a gente senta no chão durante o caminho e fica ali sentado. Nem vai para frente, nem vai para trás, fica ali parado. E nós precisamos levantar, como esse cego, né? Gritar. E a gente começa a fazer isso através de quê, Júlia? Da oração. Da oração. Na oração a gente vai gritar por esse Jesus que pode não só curar, e quando Jesus cura uma pessoa, ele salva a pessoa totalmente, né? Salvar a pessoa. Jesus só cura a pessoa. Ele não curou só aquele cego, mas ele salvou ele. Ele tirou ele daquele caminho de ser mendigo, né? Ele passou a escutar. Ele passou a ver, ele escutava, ele passou a ver, mas não foi só isso, né? E aí ele vai dar uma lição para nós, né? Antes é preciso reconhecer Jesus, para poder a gente pedir para ver. Peçamos hoje, nesse dia de hoje, essa graça, né? De ver Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.